Guerreiros, continuando agora com nossa aula de substantivos, tá? A gente agora vai falar sobre aqueles substantivos que são masculinos. A gente já falou dos femininos na anterior. E agora a gente vai falar daqueles que você já pensa nessa palavra com o na frente. Esse o na frente porque eu estou falando de palavras masculinas. Beleza? Então aqui, ó, vamos começar. Palavra champanhe ou champanha, tá? Você escolhe. Pode ser champanhe ou champanha, não tem problema. O que você tem que tomar cuidado é com o artigo que você usa na frente. Sempre será o champanhe. Ou então o champanha, tá bom? Aqui pode ser champanhe ou champanhe, tanto faz, mas aqui tem que ser o, ou seja, é masculino. O champanhe gostoso, o champanhe caro, mas nunca cara, nunca gostosa. O champanhe gostoso, porque é ele, o champanhe ou o champanha, beleza? O suéter, casaco de frio, né? O dó, né? Então, o dó, eu tô falando dó em que sentido? De pena, né? Piedade e tal. Pena é feminino, mas dó é uma palavra masculina. Então você fala, eu tô com muito dó. As pessoas falam comigo, tô com muita dó do fulano, né? Mas não é a dó, é o dó. Então eu tô com um dó danado. Tô com muito dó daquela pessoa. Um dó imenso. Olha só, tudo no masculino. Beleza, galera? Humilhar, né? O matiz. O que é o matiz? O matiz é como se fosse o tom da coisa. Eu adorei esse matiz que você usou aí, quer dizer, esse tom. Esse matiz ficou perfeito. Já ouviram falar em tecido matizado? O que é um tecido matizado? Que tem vários matizes. Vários matizes, matizado. Tá bom? Então, masculino. Diabetes ou diabetes, tanto faz, mas vai ser o quê? O. E nunca a diabetes, é o diabetes. Legal? Magazine também é o magazine, uma loja, um bazar, loja de departamentos, tá bom? É o magazine. E aqui eu coloquei o quê? Palavras que elas mudam de sentido quando mudam de gênero. Quando você coloca no masculino é uma coisa, quando coloca no feminino é outra coisa. Fica ligado nisso, né? Por exemplo, né? A palavra capital. Se ela estiver no feminino, se for a capital, estou falando de quê? O lugar. Perfeito? Agora se eu falo o capital, estou falando de quê? Grana, dinheiro. Tá bom? Então essa diferença do o para o a, a palavra mudou de gênero, ela quer dizer uma coisa completamente diferente da outra. Tá bom? Cabeça, você tem a cabeça, é isso? Parte do corpo, e você tem o cabeça. O cabeça é aquele cara que é o líder de algum grupo, tá bom? A questão da grama e do grama. Tem a grama e tem o grama. A grama é aquela verdinha, tem aquela placa não pise na grama, que é aquela verdinha, o capim, é a grama. Mas existe o grama, e é aí que o pessoal erra. O pessoal só fala a grama para tudo que é lado, né? Mas se eu estou falando de unidade de medida, é o grama. Então você vai à padaria e você pede assim, ó, eu quero 200 gramas. Você não pede 200 gramas. Pá, ferradão, tá? Não existe porque ali não é a grama, é o grama. Então eu quero 300 gramas de mortadela. Também não pede mortandela, pessoal, que aí ferrou tudo. Tu acertou no grama e errou na mortandela. O certo é mortadela. Então são 300 gramas de mortadela porque tem grama, unidade de medida, e aí vai ser masculino, tá bom? Grafite, você tem aquela que você coloca na lapiseira, o nome daquilo é a grafite. Estranho, né? Todo mundo falou grafite. Poxa, o meu grafite acabou. Não, a minha grafite acabou. Aquela substância derivada do carbono, né? Que é essa que bota na lapiseira, o nome daquilo é a grafite. E o que vai ser o grafite? O grafite seria a pichação. Se fala pichação, o cara fica pé da vida contigo, né? Então se fala que é a arte na parede, aquilo ali é o grafite. Tá bom? Então, a grafite da lapiseira e o grafite é a pintura na parede. E aqui, pessoal, o moral e a moral. Muito importante, tá? Porque você pode acabar empregando errado se você não entender o sentido da coisa. A moral, o que é a moral? A moral tem muito a ver com ética. O que é certo e o que é errado na sociedade. Então, por exemplo, se a pessoa anda pela rua pelado, ela está tentando contra a moral, né? A moral e os bons costumes. Por que essa amoral? É essa coisa do certo e do errado. Quando você lê uma historinha para criança, tem do lado assim, qual é a moral da história? Porque as histórias infantis, elas passam algum valor moral, né? Então, a moral da história é isso, aquela história da formiga e da cigarra, que a formiga fala para a cigarra, não vou dar nada, essa vagabunda vai trabalhar, aquela coisa. Não tem aquela coisa, né? Tá no frio ali. Então, ali é a moral da história. Aí você falou, Félix, você só falou do feminino. E o que vai ser o moral, então? O que sobrou para ser o moral? O moral é o ânimo. Né? Por exemplo, eu vou dar uma palestra aqui para levantar o moral da tropa. O moral. Para dar um estímulo. Perceberam? Ali eu levanto o moral, porque ali não tem nada de certo e errado.
Quando eu dou uma palestra para levantar o moral, eu não estou falando o que é certo e o que é errado, eu estou dando um ânimo. Perceberam? Então, só nesse caso você usa o moral. Belezinha? Vamos seguir? Então, a gente falou de gênero, não é isso? Falamos de gênero do substantivo. Agora a gente vai falar do número do substantivo. O que eu estou dizendo? Plural. Algumas coisinhas falando sobre o plural do substantivo, tá? Primeira situação que eu ressalto é essa coisa da palavra quando termina com U e termina com L. Confunde muito, tá? Porque nós falamos o U final e o L final da mesma maneira, como se fosse U. Tá? Enquanto em Portugal eles permanecem com essa pronúncia do L final, né? Tipo jornal, né? A gente fala jornal, ninguém fala jornal aqui, raríssimos são. A gente vê alguma coisa no sul, né, da pessoa falando com esse L final, alguns jornalistas na televisão falando assim, mas é bem mais raro. Como a gente está falando da pronúncia normal, geral no brasileiro, então a gente conta que os dois finais eles têm som de U. E como é que a gente faz para botar o plural? É o seguinte, ó, se a palavra termina com U, você só acrescenta S, acabou. Simples assim. Mas se a palavra termina com L, você retira o L e acrescenta I ou IS. Beleza? Essa é a regra. Aí você fala, isso é muito mole, mas olha só como é que se confunde. Olha pra cá. Troféu. Pela minha regra, botar o quê? Termina em U, plural de troféu, troféus. Mas vai falar que você não ouviu troféus por aí? Confunde pra caramba. Então, desse jeito é bem simples, tá? Você tem que pensar na escrita da palavra. Se ela se escreve com U, aí você vai pensar em troféu. Como é que escreve troféu? Agora, se você não sabe escrever troféu, aí ferrou tudo. Entendeu? Tem que saber que troféu é com U. É aquela coisa que eu falo da ortografia que tem um momento que não dá para salvar. Mas se você puxar na mente, é provável que você descubra, vai lembrar que ele é com U. Então puxa na mente, você vai ver que é com U. Ah, beleza, é com U? Coloca o S ali, ficou troféus. Então plural de degrau. Degraus, não existe degraus. Chapéu, plural de chapéu. Chapéus. Todo mundo nessa vibe, porque todo mundo é com U. Já as palavras com L, o pessoal nem erra muito, né? Porque errar com L é mais difícil. Plural de anel, anéis. Papel, papéis. Aqui não tem muito erro, aqui é mais tranquilo. O erro mais comum é aqui, do cara ficar, pô, será que é troféus ou troféus? Mas com esse macete aqui você não se confunde mais. Pensa na escrita, escreve com U, só joga um S depois e parte pro abraço. Beleza, gente? Tá aqui, então, a regrinha do U e do L. Aqui, eu botei exemplos para vocês, mas eu já vou apelar para quê? Para o nosso material escrito. Porque você tem uma relação, tá? Desse plural de palavras que terminam com ão. Por quê? O plural com ão pode ser ãos, ões ou ãs. Tem 3 possibilidades. E não tem um macete, não tem uma dica. Nossa língua ela é muito complexa na formação, então não tem aquela coisa, não tem uma regrinha que eu possa dar, ó, todas essas palavras aqui são com ãos, essas aqui são com ãs. Não, eu tenho uma lista dessas palavras e essa lista vocês têm no material de vocês. Então é chegar o quê? Papirar. Né? É comum que se caia isso aqui? Não é comum. Pode cair? Pode. Você não vai ficar contando com a sorte, negão. Você vai ter que ler, porque vai que cai isso aqui. A gente não tem, né, é como saber a questão exata que vai cair de ortografia. Vai cair alguma, mas qual? Tem tanta coisa que pode cair. Então, o que eu fiz? Botei exemplos para vocês. Ó. Uma palavra que cai muito, se a gente fosse pensar estatisticamente, essa aqui, eles adoram, tá? Plural de cidadão é o quê? Cidadãos. Então, não existe cidadões, cidadãs, só existe cidadãos. Quer dizer, tem que ser assim, não pode ser de outro jeito, tá bom? Gavião já fica o quê? Gaviões, ó, já mudou. Enquanto aqui era ãos, só botou um S, né? Aqui já vira gaviões, e tem que ser desse jeito. Plural de escrivão, escrivães, e tem que ser desse jeito, não existe escrivões, não existe escrivãos, tá? E nessa listinha que vocês têm no material, vocês têm algumas palavras que aceitam até mais de um plural, tá? Tem palavras que você pode botar tudo, a palavra ermitão. Ermitão é aquele cara que vive sozinho, isolado, né? Ele é um ermitão. Plural de ermitão, ermitãos, ermitões e ermitãs, quer dizer, total flex. Vale tudo, você tem 3 plurais possíveis. Mas isso está bonitinho no material que vocês têm que dar uma olhada nessa lista. Beleza? Tranquilinho? Vamos para a próxima dica sobre plural. Plural de diminutivo, né? Aí você olha, pô, pão, plural diminutivo de pão, pãozinhos, pãezinhos. Aí você fala, agora, pãozinhos ou pãezinhos? Vamos acabar com essa dúvida logo. Primeira coisa que você faz no plural diminutivo, primeiro você pluraliza, para depois você diminuir. Primeiro pluraliza, depois diminui. Então vamos lá, a palavra original é pão. Eu quero o plural diminutivo. Qual é o plural de pão? Pães.
Você pluralizou primeiro. Aí o que você faz? Você pega esse S aqui e você tira o S final. Aí fica o quê? Pãe. Aí depois da palavra pãe, você coloca o sufixo diminutivo zinhos. Então, pãezinhos. Perceberam? Então você não pode mais escrever pãozinhos. Ah, comprei 5 pãozinhos. Não, você comprou 5 pãezinhos. Legal? O que a gente fez primeiro? Pegou a palavra, pluralizou, retirou o S final e depois você colocou o sufixozinhos. O que a gente tem que tomar cuidado aqui, e isso também está no material de vocês que eu estou falando aqui, mas você vai conferir lá. Essa aqui é a regra, ela é clara e toda palavra devia seguir essa regra. Porém, algumas coisas em língua portuguesa você tem exceções pelo uso. Ou seja, eles são maleáveis, eles aceitam algumas coisas com algumas palavras e com outras não. Então, a regra é essa. Então, pensem comigo. Façam isso aqui com a palavra flor. Vai ficar como? Flores. Você tira o S, fica flore. E depois bota zinhas, florezinhas. Então, o plural diminutivo de flor, florezinhas. Era para ser assim, não é? Beleza, isso está certo. Mas eles aceitam também florzinhas. Quebrando a nossa regra, que a gente estudou, suou para gravar, não é isso? Aí eles aceitam também. Por quê? Porque sim. Eles querem, não, essa aqui muita gente fala, então a gente vai aceitar florzinhas também. E eles aceitam até, pasmem, eles aceitam florinhas. Tem 3 possibilidades. Florezinhas, que é de acordo com a nossa regra, que é quando eu falo nossa regra, é a regra da língua portuguesa, não é a minha regra não, tá? Então, florezinhas, mas você pode botar também florzinhas e ainda pode botar florinhas. Mas isso está no material de vocês. Mas com pão não pode botar pãozinhos. Perceberam que um pode, outro não pode? É chato, é língua portuguesa, tem essas exceções, mas você tem que estar ligado, você não quer ter razão, você quer passar, não é isso? Então, eu sei do que você está querendo e é por isso que eu estou dando os bizus para você. Legal, gente? Um cuidado final aqui, que eu não tinha colocado ainda, é, por exemplo, se a palavra já tem S, ela sem estar no plural, diminutivo, se ela já tem S nela, esses zinhos pode ser com um S e não com Z, tá? Por exemplo, olhem para cá. Pense na palavra japonês. Japonês, né? Tem o que no final? Um S, não tem um S no final? E está no singular, é um cara só. Ele é um japonês. Quer dizer, tem S mesmo estando no singular. Então, o que acontece? Quando você vai fazer o plural diminutivo, vai ficar japonesinhos, não com Z, e sim com S, porque vai manter o S da palavra. Perceberam? Então, só tomar cuidado com isso, que a gente está tão acostumado a ver zinhos com Z, de diminutivo, esse é um zinho que é com S, mas é à toa? Não, é porque a palavra original já tinha S, tá bom? Então, portuguesinhos, né? Qualquer nacionalidade dessa no diminutivo plural vai acontecer assim. Freguesinhos, né? Freguesinhos, porque o freguês já tem S no final também, então freguesinhos, tá? Lembrando que vai estar correto também freguesezinhos, mas eles aceitam esse freguesinhos aqui, aquela diminuída que eles reconhecem. Tá bom? Tá tranquilo? Vamos falar agora de plural metafônico. E o que é essa metafonia? Metafonia, né, é uma mudança de som, é uma transformação no som, é a mudança do timbre, né, da vogal O para a vogal O, que ocorre com algumas palavras quando você coloca no plural. Tem palavras que elas mudam de O para O. Olha o exemplo, corpo, plural de corpo, você vê que esse corpo, eu pronuncio assim, não é? Não tem acento circunflexo, mas eu falo assim, corpo. Plural, corpos, olha como é que eu falo. Mas não vai cair o jeito que eu falo na prova. Vai sim. Eles podem perguntar onde ocorreu metafonia ou onde não ocorreu. Você vai ter que pronunciar para você mesmo para saber o certo. Tá? Então, plural de corpo, corpos. Aqui houve metafonia. Aqui, ó, tijolo, tijolos, o O virou O. Beleza? Mais um caso de folhinha. Falei com vocês, quando a gente estiver falando de morfologia, várias vezes vocês vão ter que recorrer a algumas listas. E o plural metafônico, você tem palavras na lista lá onde ocorre metafonia e algumas outras onde não ocorre. Aqui, ó, a palavra bolso. Plural de bolso, ó, você fala assim, né? Bolso. Como é que vai falar o plural? Bolsos. Não ocorreu, você não pode falar bolsos. Tem que falar bolsos mesmo, tá? O plural de... Você tem a palavra polvo, né? Polvo. Plural, polvos. Não vai ficar polvos, vai ficar polvos do mesmo jeito. Então, o que aconteceu? Eu botei aqui 2 exemplos de cada, mas na apostila, no material de vocês, vocês terão que uma quantidade maior de palavras onde ocorre metafonia. É mais comum que ocorra metafonia do que não ocorra. Se você vai gravar a listinha, grava uma só para não gravar 2. É menos espaço que vocês ocupam no HD de vocês.
tá bom? Então gravem a listinha de onde ocorre, aí você pensa assim, se eu não tá na que eu gravei, o que acontece? Não ocorre, que tem menos palavras aqui, né? Tem menos palavras aqui do que aqui, então gravem essa listinha, que vocês vão ver na apostila muitas palavras assim, onde ocorre a metafonia. Aqui já não ocorre, tá bom? Tranquilo? Só para finalizar essa coisa de metafonia, né? Olhem para essa palavra aqui, a palavra molho e a palavra molho. Isso não é um caso de metafonia, porque eles podem enganar vocês, tá? Por exemplo, ó, corpo, copo, tijolo, tijolos, molho, molhos. Que é para você pensar que é o quê? Ah, todo mundo está na metafonia, uhul, beleza. Não, calma, porque isso aqui não é metafonia, não. Isso aqui são palavras completamente diferentes, querem dizer coisas diferentes. Não é uma questão de singular e plural, tá? Por quê? Molho é o quê? Molho. Molho é aquela substância líquida gostosinha que você bota, né, numa bolonhesa, um molho branco, né? É aquilo que acompanha na alimentação. Molho, por exemplo. E molho. Molho não. Molho é um conjunto de. Pode ser um conjunto de chaves. É um molho de chaves, né? É um molho de alface. Entendeu? Então, isso aqui é um substantivo que existe, que é totalmente diferente desse substantivo. Tanto que não ocorre metafonia, que como é que é o plural de molho? Plural de molho, molhos. Né? Eu quero vários molhos, ó, eu quero esse molho, eu quero vários molhos. O plural de molho é o quê? Molhos. Então não houve mudança. Perceberam? Você vai ter singular e plural fechado com o, singular e plural aberto com o. Tranquilo? Então, tá aqui essa questão do plural metafônico. Seguindo ainda na questão de plural, há palavras que só existem no singular. Tá bom? Por exemplo, os pontos cardeais. Norte, sul, leste, oeste, né? Então, por exemplo, não existe os nortes. Ah, vários nortes, não tem. Só você pode usar essa palavra no singular, só existe norte. Não existe vários sus. Sus só o Sistema Único de Saúde de alguns estados, né? Mas não existe sul no plural, é sempre o sul. Porque a gente só tem um ponto que é o sul, para qualquer lugar em que você esteja, você só vai ter um ponto cardeal, tá bom? Qual outra palavra que vocês vão gravar? Quais outras palavras você vai gravar? A palavra fé, galera. A palavra fé não tem plural. Então você não pode falar que eu tenho várias fés. Ih, eu tenho várias fés. Não, calma. Você pode ter fé em várias coisas. Perceberam? Você tem fé em várias coisas, mas você não tem várias fés, porque a palavra fé não vai para o plural. Ficar de olho nisso. A palavra caridade também não vai. Pô, já fiz várias caridades na minha vida. Não, você fez caridade a várias instituições, a várias pessoas, mas você não pode botar caridade no plural. Tá? Então, gravem esses aqui mesmo. E como só existem, tem palavras que só existem no singular, existem outras, né? Tem outras palavras que só existem no plural. Exemplo, os naipes do baralho, tá? Ouros, paus, copas, espadas, tá? Vamos lembrar disso? Não é a palavra ouro normalmente, em qualquer situação. Aquela palavra ouro, você pode ter ouros, mas você falando de naipe de baralho, ouros. Então você tirou um 9 de ouros. Você não tirou um 9 de ouro. Perceberam? Tirou um 9 de ouros, um 9 de copas, um 9 de paus. Então essas palavras aqui de naipes de baralho só existem no plural. O que mais? Você vai ter núpcias. As núpcias foram ótimas. Os pêsames, né? Quando a pessoa, né, passou por uma perda. Ah, meus pêsames, pelo que vocês, né? Eu tô me sentindo pesaroso por isso. Então tem que ser no plural. Você teria víveres, por exemplo. Víveres. Víveres são suprimentos para uma viagem. Já trouxe os víveres. É tudo aquilo que você vai se alimentar durante a viagem. Então são os víveres. E não existe víver. Só víveres, tá bom? Aqui, fezes. Fezes só tem plural. Ah, mas foi uma bolinha só. Não importa. Fezes sempre no plural. Beleza? Aqui, óculos. Plural. Não existe óculo. E detalhe com esse óculos aqui. Quando você falar em óculos, tudo que se você se refere a ele tem que ser plural. Então você fala, cara, esqueci meus óculos. Aí o outro, quantos foram? Não, eu tô falando de um só. Aquilo ali são os meus óculos. Então você fala, pô, seus óculos estão sujos. É um objeto só, perceberam? Aquele objeto são os óculos. Então, tudo que se refere a óculos tem que estar no plural. Beleza, gente? Só relembrando aqui, como eu falei que só tem coisas que só existem no singular e outras que só existem no plural, você pode encontrar uma coisa ou outra que mude de sentido quando muda do singular para o plural. O que eu estou falando? Essa palavra aqui, ó. É interessante falar sobre ela. Por quê? Porque ela já caiu em alguns concursos. Féria e férias. Parece que é tudo a mesma coisa, né?
Mas não, são coisas completamente diferentes, tá? Então, quando você muda de seria uma palavra que está no singular e uma outra que tem um S, que indica plural, você está falando de coisas completamente diferentes. Aquele descanso nosso, que a gente, não aguento mais, eu preciso de férias. Essas férias aí, período de descanso, é plural, beleza? Então, é essa aqui que você conhece, essa aqui que você vai usar em 99,9% das vezes. Tudo que você pensa em descanso, férias. Mesmo que você tire um dia só. Aí eu vou tirar um dia de férias. Não vai ser férias porque é um dia só. Perceberam? Férias de um dia. Mas, então, plural é o descanso. E o que seria féria? A féria é o seguinte, tem nada a ver. Féria é aquilo que você ganha por uma jornada de trabalho. Então, por exemplo, o cara é feirante, ele está lá, ganhou o dinheiro durante a feira, aí ele vai contar. Aquele dinheiro que ele pegou, aquilo é a féria do dia. Ah, minha féria hoje foi boa. E só pode ficar no singular, perceberam? Então, quando está falando do dinheiro, é a féria, que é um montante, quanto ele recebeu. E aqui as férias, descanso. Quer dizer, existem palavras que mudam de sentido na relação singular-plural. Tá beleza? Então, com isso, a gente fecha substantivos, galera.